A Igreja Católica é a maior instituição cristã do mundo, hoje contando com mais de 1,2 bilhões de membros e uma tradição de quase 2.000 anos de história. Mas qual é a origem da Igreja Católica? Seria ela fundada por Constantino no século IV, conforme afirmam alguns? Seria a Igreja Católica fundada pelo próprio Jesus de Nazaré, como afirma a tradição católica? O que as evidências históricas realmente nos informam sobre esse período da Antiguidade? É o que nós iremos compreender hoje em mais um vídeo da série História do Cristianismo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Atualmente é bastante comum encontrarmos muitas pessoas que acreditam que a Igreja Católica foi fundada ou então se originou a partir do IV século, seja com Constantino a partir do Concílio de Nicéia do ano de 325, ou ainda nas décadas finais do IV século com o imperador Teodósio, mas especificamente a partir do Édito de Tessalônica, que foi responsável então por fazer com que o cristianismo se tornasse, a partir deste momento, a religião oficial do Império Romano. No entanto, ambas estas ideias de dizer de que o catolicismo surgiu no IV século, elas simplesmente não têm nenhum respaldo nas evidências históricas. Para nós compreendermos a história do catolicismo e as origens da Igreja Católica, nós temos de ainda voltar muitos e muitos anos antes de Constantino. Nós temos de voltar mais de 200 anos antes, ainda no início do período pós-apostólico da Igreja, mas especificamente com um dos escritores mais proeminentes da Igreja nessa época, que foi Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia também aqui eu considero, para aqueles que tiverem oportunidade de observar suas cartas, que contém uma riqueza de informações muito preciosas para aqueles que querem conhecer a respeito da história do cristianismo pós-apostólico. Ele escreve diversas cartas a vários cristãos que se encontravam nas diversas regiões já do Império Romano e nos traz então essas informações sobre como estava sendo o desenvolvimento destas comunidades cristãs. E mais especificamente para o nosso estudo de hoje sobre a origem da Igreja Católica, uma destas informações que Inácio de Antioquia nos traz é mais especificamente em sua carta aos cristãos de Esmirna, então a sua epístola aos esmirnenses no capítulo 8º. Vamos então aqui fazer uma pequena leitura dela para ver o que nos informa a respeito da Igreja Católica. Segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbítero como aos apóstolos. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo ninguém faça nada do que diz respeito à Igreja. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Algo muito interessante, então, sobre esta carta ou epístola aos esmirnenses é que nós temos a primeira evidência na história do nome Igreja Católica. E aqui nós estamos no período pós-apostólico, estamos aqui por volta do ano de 110 da Era Comum. Então o Novo Testamento, talvez até algumas das epístolas, como por exemplo 2 Pedro, que nós temos no Novo Testamento, talvez nem tivesse sido escrita ainda, porque 2 Pedro foi a última epístola que nós encontramos no Novo Testamento. Provavelmente foi concluída por volta do ano de 125, talvez então depois ainda de Inácio de Antioquia. E nós observamos aqui claramente que nós temos o nome Igreja Católica. E também já temos uma certa estrutura por episcopos, que são então traduzidos comumente por bispos, que determinam então a liderança para os cristãos. Os cristãos eles não estariam unidos ou não estariam então se aproximando de Jesus Cristo se não fosse pelo intermédio do bispo e também da Eucaristia oficializada pelo bispo. Isto é algo muito interessante que também fará parte da Igreja Católica, como ela ainda o faz nos dias de hoje. E também um outro detalhe muito importante sobre a história da Igreja Católica e sobre o início, ou os anos iniciais do cristianismo e seus desenvolvimentos, no início do segundo século mais especificamente, é que nós observamos já uma ruptura bastante acentuada com relação à sua matriz religiosa judaica. Isto porque Inácio de Antioquia também nos traz uma informação muito importante a respeito desta ruptura entre cristianismo e judaísmo, mais especificamente em sua epístola aos Magnésios. Então vamos fazer a leitura também do que este escrito importante do cristianismo primitivo tem a nos fornecer e nos ajudar então a compreender sobre a história da Igreja Católica.
Não vos deixei enganar por doutrinas heterodoxas, nem por velhas fábulas que são inúteis. Com efeito, se ainda vivemos segundo a lei, admitimos que não recebemos a graça. Aqueles que viviam na antiga ordem das coisas chegaram à nova esperança, e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte. É absurdo falar de Jesus Cristo e ao mesmo tempo judaizar. Não foi o cristianismo que acreditou no judaísmo, e sim o judaísmo no cristianismo, pois nele se reuniu toda a língua que acredita em Deus. Meus caríssimos, não vos escrevo isto por ter sabido que alguns dentre vós se comportam desse modo. Então aqui nós encontramos já esta grande ruptura entre cristianismo e judaísmo. E também já neste momento nós conseguimos separar aquilo que vai se tornar a religião judaica, que está se tornando então o judaísmo rabínico mais especificamente, e aquilo então que é o cristianismo, considerado então por Inácio de Antioquia como sendo a Igreja Católica. Mas aqui existem alguns detalhes que são muito importantes de nós compreendermos a respeito deste período da história do cristianismo e também da história da Igreja Católica. Isto porque, neste período histórico, nós ainda não podemos utilizar necessariamente o termo ortodoxia para a Igreja Católica. Até mesmo este é um termo muito interessante que foi elaborado por Bart de Ehrman, que é um importante pesquisador e historiador a respeito do cristianismo primitivo, que como não está ainda estabelecido várias das doutrinas que farão parte posteriormente da Igreja Católica, nós podemos somente chamar este período do cristianismo de proto-ortodoxo. A ortodoxia é algo que virá mais depois. Isto porque, por exemplo, a doutrina da Trindade, que será algo muito comum, que será parte da ortodoxia na Igreja Católica, ela não faz parte ainda da compreensão de grande parte dos cristãos. Ainda nós não encontramos em nenhum desses escritos do II século, por exemplo, a menção de Trindade. Ainda não estava, então, definido como era a relação de Jesus de Nazaré com Deus e também a relação com o Espírito Santo. Ainda estava sendo pensado e discutido no cristianismo a respeito destes assuntos. Também, por exemplo, a proeminência do Papa, ou o bispo que se encontrava em Roma, também ainda não é encontrado neste período de tempo. Cada um dos bispos, especialmente nas capitais ou regiões mais importantes do Império Romano, eles tinham uma autoridade equivalente. O bispo de Roma ele não tinha uma proeminência que possa ser perceptível de acordo com as evidências históricas que nós temos. A proeminência do bispo de Roma, que posteriormente vai se tornar o Papa e o cabeça das igrejas, só começa a se tornar mais clara a partir do final do II século, em que ele faz decisões importantes já, por exemplo, a respeito da data da celebração da Páscoa, que será ainda ratificada pelo Concílio de Nicéia do IV século do ano de 325. Aqui também alguns detalhes que ainda faltam ser elaborados é, por exemplo, o cânon que irá formar o Novo Testamento. Aqui nós ainda não temos um cânon bíblico. Então, os cristãos eles ainda não sabem, ou então não têm uma compreensão exata sobre quais são os livros que são autoritários ou menos autoritários. Por exemplo, aqui se utiliza, assim como várias outras cartas de Paulo, em quase igual autoridade, o Didaque. Também temos o Pastor de Hermas, que é um escrito bastante importante dos inícios do cristianismo, dentre vários outros conjuntos de escritos que estão lado a lado com os escritos do Novo Testamento. E também aqui nós não vemos ainda claramente, segundo as evidências que nós temos da história, a ideia da iconoclastia, ou ainda propriamente uma devoção aos santos da Igreja Católica. Isto é algo que nós podemos observar de forma mais clara ao final do II século, em que nós já temos até mesmo em catacumbas de Roma o desenho da Virgem Maria. Então nós podemos considerar que provavelmente ali é que estava começando já a devoção à Virgem Maria, entre o final do II século e início do III, com base nessas pinturas então que os cristãos tinham. E também que nós vamos observar posteriormente ainda com os escritos da patrística. Então aqui a ideia de que o catolicismo surgiu no IV século, ela simplesmente não corresponde em nada com as evidências históricas que nós temos, nem de documentos escritos da patrística e nem de evidências arqueológicas dos cristãos primitivos. Esta ideia, aqui, não lamento dizer, mas é simplesmente uma grande fantasia. Dizer de que o cristianismo ou que o catolicismo surgiu no IV século é algo que podemos considerar de certa forma tão absurdo quanto a ideia muito recorrente nos dias de hoje de dizer de que a Terra ela é plana, que se encontra bastante visto aqui na internet e se popularizou essa ideia nas redes sociais. Até mesmo já tive até aqui no canal alguns terraplanistas comentando aqui embaixo.
Esta ideia é simplesmente um absurdo porque não corrobora com nenhuma das evidências que nós temos da história e sobre a Terra plana, evidências da ciência de uma forma geral. Então, realmente, essa ideia sobre a Igreja Católica surgindo no quarto século não tem sustentação histórica alguma. Mas talvez aqui uma pergunta que muitos devem estar se fazendo é por que então se popularizou a ideia de que o catolicismo surgiu no quarto século? Ou quem então, ou quais foram as pessoas responsáveis por desenvolver esta ideia? E esta ideia ela surge mais especificamente em fileiras de reformadores protestantes, de muitos cristãos então que tinham um viés anticatólico e também antipapa e tentavam restaurar aquilo que seria o cristianismo da Era de Ouro. A Era de Ouro seja dos apóstolos, como é observada em Atos dos Apóstolos, ou ainda a Era de Ouro do período das perseguições, quando o Império Romano realizava perseguições esporádicas aos cristãos ainda antes do cristianismo ser aceito como uma religião, sem então serem perseguidos, a partir do Édito de Milão do ano de 313 com Constantino. E é interessante também observar que alguns grupos cristãos, mais especificamente ainda, grupos de origem milerita, que vem então de William Miller do século XIX, como por exemplo os Adventistas do Sétimo Dia, obviamente com todo respeito à Igreja Adventista e aos possíveis Adventistas que acompanham aqui os vídeos do canal, os Adventistas eles elaboraram várias ideias diferenciadas a respeito até mesmo de interpretações do Apocalipse e do livro de Daniel, para dar suporte às ideias de que o catolicismo ele seja, na verdade, um grande paganismo do cristianismo, ou um grande sincretismo religioso entre a religião romana e a religião cristã com o objetivo de fornecer poder ao Império Romano. Isto nós podemos observar claramente na ideia, por exemplo, de que faz parte do pensamento dos adventistas, com base em uma interpretação que se encontra no capítulo 12 do livro de Apocalipse, relacionado à mulher que foi para o deserto, que simbolizaria então a igreja, por um período de tempo que se interpreta como sendo 1260 dias proféticos, que em profecia formariam então 1260 anos. Então representaria ali o período em que a igreja apostólica verdadeira estaria escondida daquilo que seria a igreja apostatada, as perseguições que seria a igreja católica encabeçada pelo Papa, que estaria perseguindo os verdadeiros cristãos. Uma outra ideia também que é muito desenvolvida pela corrente de pensamento adventista é uma reinterpretação daquilo que se encontra nas profecias de Daniel, como por exemplo a quarta besta do capítulo 7 de Daniel, que tem os seus 10 chifres. Segundo a ideia dos adventistas, seriam então esses 10 chifres simbolizando os 10 povos bárbaros que invadiram o Império Romano e derrubaram o Império a partir do ano de 476, e esse chifre maior, que prefere blasfêmias contra o Senhor, como é considerado lá por Daniel, derruba 3 chifres, e este chifre maior, então, que se levanta, que mudaria os tempos e a lei, seria o próprio Papa de Roma. No entanto, ambas essas ideias aqui, novamente, com todo respeito aos adventistas que acompanham, mas simplesmente são ideias completamente sem respaldo nenhum na história. São realmente puras fantasias. Por exemplo, mencionar a ideia de que os cristãos foram perseguidos pelo Papa na Idade Média e que foi mantido então o cristianismo apostólico original escondido da Igreja, escondido de Roma, e que surgiu, por exemplo, que é mencionado até mesmo por Ellen White no capítulo 4 de seu livro O Grande Conflito como sendo os valdenses, isto não corresponde nem à própria história dos valdenses, em que até mesmo a igreja valdense dos dias de hoje ela reconhece que ela se originou no século XII, ao final do século XII, pelas pregações de Pedro Valdo. Lamento dizer, mas é uma ideia completamente fantasiosa. A mesma coisa acontece com a interpretação da quarta besta do capítulo 7 de Daniel. Isto claramente é uma referência àquilo que estava acontecendo em todo o pano de fundo histórico em que foi desenvolvido o livro de Daniel, que é o último livro que faz parte da Bíblia hebraica. Isso mais especificamente no segundo século. Se refere a todos os reis do Império Sassânida que estava dominando, e esse chifre maior que se levanta claramente é Antíoco IV Epífanes, que derruba 3 reis que eram seus concorrentes e mudando os tempos e a lei, quando proibiu o judaísmo de ser praticado no território da Palestina, em que daí nós temos até mesmo aqueles 3 anos e meio em que praticamente o templo ficou sendo profanado, que porcos foram oferecidos no altar, temos depois a revolta dos Macabeus, que dará origem à festividade de Hanukkah, e absolutamente nada tem a ver com a perseguição do Papa aos cristãos durante o período da Idade Média.
Isso é uma reinterpretação, uma reelaboração da história, que além de não ter quaisquer respaldo em evidências históricas do período medieval, é uma reinterpretação errônea dos próprios livros bíblicos de Daniel e de Apocalipse. Aqui eu apenas fiz esse pequeno parênteses sobre os adventistas, que eu considero uma preocupação um pouco maior, porque como eu pessoalmente sou professor de história, historiador, eu já observei alguns seguidores adventistas, professores de história adventistas, levando as profecias de Daniel para ensinar a história do período medieval às crianças do ensino fundamental e ensino médio. E aqui, novamente, com todo respeito aos adventistas, mas simplesmente esse tipo de atitude não corresponde em nada com um professor de história, que deve ensinar aquilo que realmente é história acadêmica para os alunos do ensino fundamental e médio, e não algo que seja de uma crença particular de uma determinada instituição religiosa. Agora aqui, a próxima questão que então nós temos é de que forma então que surgiu o catolicismo? A partir de que momento que nós podemos afirmar de que a Igreja Católica se originou? Quando ela nasceu? Ela poderia ser considerada então como tendo a sua origem especificamente com Jesus de Nazaré? E para nós respondermos esta pergunta, se podemos considerar de que Jesus de Nazaré foi o fundador da Igreja Católica, como afirma a tradição católica, nós inicialmente temos de compreender alguns dos métodos que são utilizados nos dias de hoje com relação à busca pelo Jesus de Nazaré histórico. Aqui uma questão muito importante que cabe aqui salientar a respeito de como é feita uma pesquisa em história nos escritos bíblicos, mais especificamente do Novo Testamento que nós estamos estudando agora, por um historiador. É importante nós compreendermos aqui um pouco a respeito de como se deu a história dessa leitura do Novo Testamento. Durante especificamente toda a história praticamente do cristianismo, então nós estamos ali desde o século II, quando nós já temos praticamente tudo escrito, aquilo que faz parte do Novo Testamento, até o século XVIII, que então nós temos os desenvolvimentos da crítica histórica, dentre várias outras coisas, que vão ajudar no processo de pesquisa histórica com relação a Jesus de Nazaré e também ao cristianismo primitivo. Até este momento, então, que nós temos praticamente 1.700 anos de história, até o século XVIII, então, a Bíblia ela era entendida de uma forma geral como sendo a palavra inspirada da parte de Deus, como é interpretada também tanto por judeus e cristãos dos dias atuais. Com isto, como ela sendo uma palavra quase como sendo um ditado de Deus, a ideia que se tinha, então, é de que ela era inerrante, não havia erros na Bíblia. Então, especificamente, se nós temos na Bíblia de que Herodes perseguiu crianças no momento em que descobriu a respeito da vinda do Messias, isto teria que ser entendido como sendo histórico. Se nós temos então na Bíblia que Jesus de Nazaré converteu água em vinho, então se acreditava de que isso necessariamente teria que ser histórico. Se Jesus de Nazaré conta nos evangelhos que andou sobre as águas, isto necessariamente seria considerado histórico e factual. Mas tínhamos aqui, então, aquilo que realmente era entendido como a verdade do Evangelho. E é uma leitura que, até os dias de hoje, é feita por muitos cristãos, que normalmente são considerados aqueles que são os fundamentalistas, porque não admitem que a Bíblia possa ter qualquer erro. Então, a ideia é que qualquer evidência histórica que nós temos, ela pode estar errada, mas a Bíblia estaria 100% certa com respeito a tudo. Não apenas em sua perspectiva teológica, mas também em sua perspectiva histórica. No entanto, a partir do desenvolvimento dos métodos da pesquisa histórica, quando eles foram aplicados aos documentos que nós encontramos na Bíblia, se descobriu de que isto não poderia ser sustentado com relação à história. Aqui não especificamente sobre a teologia que vai da fé de cada pessoa. É por isso até mesmo que muitos cristãos dos dias atuais aceitam sem nenhum problema aquilo que é a crítica histórica, reconhecendo que o Novo Testamento teria então uma verdade de fé, que é uma leitura possível. No entanto, a questão relacionada à pesquisa histórica, ela é um pouco mais diferente e se observou então aqui alguns problemas. Por exemplo, aqui um dos problemas que poderia citar, com relação ao período que durou as pregações e o ministério de uma forma geral de Jesus de Nazaré. Se nós lermos apenas aquilo que se encontra nos evangelhos sinóticos, aqui colocando eles por ordem de datas, Marcos como sendo o primeiro evangelho, depois Mateus e Lucas, nós observamos de que Jesus de Nazaré esteve na cidade de Jerusalém para celebrar a Páscoa apenas uma única vez.
Isto implicaria de que o ministério dele foi de cerca de, no máximo, 1 ano. Já se nós observarmos o Evangelho de João, nós observamos 3 idas de Jesus a Jerusalém, o que implica de que o ministério de pregações dele seria ao todo 3 anos. Algumas pessoas às vezes se perguntam, bom, mas isso poderia significar apenas de que os 3 evangelistas decidiram suprimir 2 idas a Jerusalém de Jesus de Nazaré. Mas ainda fica no ar a questão por que eles iriam suprimir algo que é tão importante quanto as outras 2 idas de Jesus a Jerusalém. O fato aqui que nós temos é um conjunto de tradições que é diferente da outra. Enquanto em João nós vemos que o ministério de Jesus é 3 anos, é claramente visível de que nos evangelhos sinóticos foi apenas 1 ano. E até mesmo isso é algo interessante, porque como nós sabemos de que o evangelho de João ele foi o último evangelho a ser escrito, e também ele é considerado o evangelho menos histórico da perspectiva crítica, boa parte dos acadêmicos e historiadores atualmente consideram de que provavelmente o mais correto é que o ministério de Jesus foi apenas 1 ano ou ainda menos do que 1 ano. Uma outra questão também aqui que é difícil de nós conseguirmos conciliar, com relação à última ceia de Jesus de Nazaré. Segundo o que nós vemos nos sinóticos, a última ceia claramente foi uma ceia de Páscoa. Aconteceu no dia da Páscoa. No entanto, se nós formos para o Evangelho de João, a ceia acontece antes do período da Páscoa. É claro que existem certas ideias bastante inteligentes até mesmo de vários desses cristãos mais fundamentalistas que consideram que o evangelho ele tem que estar certo em todos os aspectos, mas de uma perspectiva histórica, obviamente que são 2 tradições claramente distintas e nós temos que fazer uma escolha sobre qual que poderia ter uma historicidade maior e qual que teria uma historicidade menor. Uma outra questão também muito importante que nós observamos de diferença nos evangelhos, que é com relação a toda a genealogia de Jesus de Nazaré, a quem foram então os seus pais. A genealogia que nós encontramos em Mateus é claramente distinta da que nós encontramos em Lucas. E novamente vem a pergunta, qual que poderia ser a genealogia mais historicamente provável, ou se alguma delas é historicamente provável? Ou ainda uma outra questão, como nós fazemos para poder tentar então algum tipo de conciliação entre 2 histórias da natividade que são completamente distintas? A natividade que nós temos em Mateus é diferente da natividade que nós temos em Lucas. Novamente, são 2 diferentes tradições. Aí vem a pergunta, será que elas podem ser consideradas em algum sentido histórico? Ou não podem ser consideradas? Então, muitas e muitas perguntas começaram a surgir a partir daí. E algo também muito interessante que nós observamos é que essa tentativa de conciliar os evangelhos em uma única unidade, como é uma tentativa normalmente observada pelos cristãos mais fundamentalistas que aceitam que o evangelho ele tem que ser uma verdade por completa, inclusive no âmbito histórico, foi algo até mesmo tentado pelos cristãos no período primitivo ao final do 2º século, com Taciano, que é uma obra chamada de Diatessaron, em que ele fez com que todos os 4 evangelhos que nós temos formassem então uma única obra. Essa obra de Diatessaron, de Taciano, ela até mesmo ficou, um tanto se espalhou bastante por igrejas que nós encontrávamos no Oriente. No entanto, ela de certa forma não pegou na igreja de uma forma geral, porque claramente os cristãos, desde o período antigo, observavam que de fato existiam coisas que não eram bem conciliadas. No entanto, estas incongruências entre os escritos evangélicos, eles normalmente ficavam um pouco mais por debaixo dos panos, não era muito comentado pelos teólogos das épocas posteriores, mas claramente se torna evidente a partir da crítica histórica com relação aos evangelhos e ao Novo Testamento. A partir do século XIX também vieram outras novidades bastante interessantes e importantes com relação aos estudos relacionados à Bíblia e relacionados também a esta perspectiva histórica. Estas descobertas elas não foram apenas importantes no âmbito do cristianismo de uma forma geral, mas essas descobertas com relação à pesquisa em crítica histórica e crítica textual elas foram também mesmo importantes e tiveram um impacto até mesmo na religião judaica com relação à Torá, que hoje todos os acadêmicos, exceto, obviamente, aqueles que são os mais fundamentalistas, eles aceitam de que a Torá ela não é um livro apenas que foi escrito por uma única pessoa. Ela é um grande conjunto de escritos que foram posteriormente reunidos em um só. Então é por isso que muitas vezes a Torá ela é chamada de que tem o escrito javista, eloísta, sacerdotal, deuteronomista, ainda várias outras formas ou hipóteses documentárias para explicar a origem do Pentateuco.
mas ele é um grande complexo literário. E a mesma ideia também começou a ser adotada e começou a ser observada também, fazendo-se uma crítica textual minuciosa com relação aos evangelhos que nós temos. Então, hoje se tem quase um consenso acadêmico de que o Evangelho de Marcos ele é o evangelho mais primitivo que nós temos no Novo Testamento e ele serviu de base para se escrever e para se desenvolver o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Então nós encontramos quase a totalidade do material que se encontra em Marcos nesses dois evangelhos. E um outro detalhe também bastante importante que a crítica textual trouxe é de que nós tínhamos fontes comuns no Evangelho de Lucas e Mateus que não se encontravam em Marcos. Foi daí que surgiu a ideia de um outro evangelho que não chegou até nós. Como as pessoas perguntavam qual é esse evangelho, e como essas críticas textuais surgiram na língua alemã, é daí que veio a ideia do Quelle, que significa qual em alemão, que é onde se originou aquele famoso evangelho chamado Evangelho que é na verdade somente a letra inicial de Quelle. É daí então que surge essa ideia de que os materiais mais primitivos dos evangelhos é o Evangelho de Marcos e o Evangelho que corresponde a essa tradição que nós encontramos tanto em Mateus quanto em Lucas também, bem interessante. E uma outra questão também que foi claramente observada pela crítica textual é que, de fato, o evangelho que tem uma menor historicidade é aquele que se encontra mais distante dos eventos relacionados a Jesus de Nazaré, que é o Evangelho de João, que nós vemos uma cristologia bastante acentuada, bastante alta já no Evangelho de João. Até mesmo tem muitos historiadores e também exegetas bíblicos que consideram que boa parte do Evangelho de João deveria ser considerado mais ou menos como os midrashim do judaísmo rabínico de forma geral, porque não corresponde a eventos históricos. Corresponde muito mais a ideias teológicas que os cristãos tinham já ao final do primeiro século. Então, estas conclusões da crítica textual elas também devem ser levadas em conta quando vamos fazer uma pesquisa relacionada ao Jesus de Nazaré histórico. Mas então, tendo isto em mãos e já sabendo a respeito dessas conclusões sobre a crítica textual, uma pergunta então que fica flutuando aqui em nossas mentes é como nós podemos então saber, com base em tudo isto, o que Jesus de Nazaré disse e o que Jesus de Nazaré não disse. O que nós podemos considerar então como sendo um dito histórico de Jesus de Nazaré e aquilo que poderia ser o menos histórico. O que é mais provável de ter acontecido e menos provável. É daí que foi desenvolvido vários critérios para se buscar pelo Jesus de Nazaré histórico. E estes critérios eu vou colocar aqui na tela para vocês observarem com mais cuidado então, que são ao todo 7 que eu listei, que são os critérios mais utilizados na busca por Jesus de Nazaré histórico. Então vamos observar quais são eles. O primeiro critério é o da múltipla atestação, o segundo de similaridade, coerência social, coerência geral, adequabilidade linguística, embaraço, lectio difficile. Aqui nós temos então os 7 critérios mais utilizados pela busca relacionada ao Jesus de Nazaré histórico. O primeiro critério que eu coloquei então no topo da lista é aquele que é considerado o mais importante com relação a esta busca, que é a múltipla atestação. Isto significa que se nós encontrarmos um dito de Jesus de Nazaré que se encontra tanto no Evangelho de Marcos quanto no Evangelho que, então nós poderíamos considerar que está em ambos os 3 evangelhos ali, bem colocados pela crítica textual. Se nós também encontrarmos esse mesmo dito no Evangelho de João, ou ainda em uma outra fonte externa, como por exemplo nas cartas de Paulo, ou ainda o que alguns outros colocam como sendo também válido, o Evangelho de Tomé, alguns estudiosos consideram que Tomé pode ter alguma coisa que reflita uma tradição que não se encontra nos sinóticos e remonte ao Jesus de Nazaré histórico. Colocando tudo isto junto, poderia ser então que esse determinado dito de Jesus de Nazaré tem uma alta probabilidade de ser histórico. Então, se um dito de Jesus se encontra apenas em um único evangelho, a possibilidade de ser histórico é muito mais reduzida, porque nós não temos então uma múltipla atestação. Então esse critério ele é considerado um dos mais fortes quando nós vamos fazer a busca pelo Jesus de Nazaré histórico. O segundo critério que nós temos é o da dissimilaridade. Se alguma coisa que nós encontramos dos evangelhos não corresponde àquilo que era a fé ou aquilo que era mais comum de ser utilizado pelos cristãos, ele então é mais provável de ser histórico. Aqui tentando descomplicar então um pouco o que vem a ser a dissimilaridade. É aquilo que nós encontramos, por exemplo, de inscrição no topo da cruz em que foi crucificado então Jesus, em que nós temos Rei dos Judeus.
Especificamente, Rei dos Judeus não era um título que era utilizado pelos cristãos para se referir a Jesus de Nazaré. Normalmente o título que era utilizado era Cristo, ou então era Senhor, ou então era Messias, e não Rei dos Judeus. E também Rei dos Judeus é um título que nós temos múltipla atestação nos evangelhos. Então a possibilidade desse título ser realmente histórica se torna bastante alta, porque passa tanto pelo critério da múltipla atestação quanto pelo critério da dissimilaridade. Estes dois critérios são os mais fortes, são os dois considerados mais fortes a serem utilizados quando se faz uma pesquisa sobre Jesus de Nazaré histórico. A partir daqui, então, para baixo, do terceiro critério, aqui indo até o sétimo critério, nós temos aqueles que são também importantes, mas eles não são tão importantes quanto o da múltipla atestação e o da dissimilaridade. Então significa que esses critérios eles têm que então ter necessariamente passado por esses dois primeiros aqui para se considerar como algo também histórico de Jesus de Nazaré. O que nós temos, o próximo, é o de coerência social, que basicamente significa de que se algo que nós encontramos dos evangelhos não corresponde a todo o contexto histórico de Jesus de Nazaré na Palestina do primeiro século, início ainda do primeiro século, isso significa que a possibilidade dele ser histórico é reduzida. Ele precisa estar em conformidade com o que era a Palestina do primeiro século. Novamente aqui, para descomplicar então o que vem a ser a coerência social, nós podemos encontrar um exemplo mais especificamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, verso 18 a 19. Então vamos aqui fazer a leitura desse verso para ver o que ele tem a nos dizer e entender um pouco mais sobre coerência social. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E como não encontravam o jeito de introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao terraço, através das telhas, desceram-no com a maca no meio dos assistentes, diante de Jesus. Aqui é um detalhe pequeno que nós observamos de incoerência social, que é basicamente a menção de telhas que foram removidas, então, para se baixar esse paralítico até a frente de Jesus. O grande detalhe aqui é que não eram construídas casas com telhas na Palestina do primeiro século. Então aqui nós vemos claramente algo que é a incoerência social. Mas isso não indica necessariamente que esse verso não possa ser histórico, porque nós o encontramos a base para essa formação ali no Evangelho de Marcos, que é um evangelho mais antigo. Então, novamente, a coerência social também ela deve ser observada necessariamente ainda os dois critérios que estão acima dela, múltipla atestação e dissimilaridade. O próximo que nós temos é o de coerência geral, que também é um critério bem interessante para exemplificar o que vem a ser a coerência geral. Vamos aqui fazer a leitura então de mais um texto dos Evangelhos, que se encontra mais especificamente em Mateus, no capítulo 18 e verso 17. Caso não lhes der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentil ou publicano. Este verso aqui exemplifica bem a questão com relação à coerência geral. Isto porque nós vemos vários problemas já de início com esse verso. O primeiro de tudo é a menção de igreja, que nós temos essa atestação sobre igreja sendo mencionada por Jesus de Nazaré apenas no Evangelho de Mateus. Então aqui claramente ele já carece de múltipla atestação. Também é uma parte que não passa pelo critério da dissimilaridade, porque nós sabemos que igrejas já estavam estabelecidas, igrejas não como estrutura, que a denominação de igreja como estrutura será somente nos séculos posteriores, mas aqui igreja como referente à comunidade de cristãos, nós vemos somente mais ao final, quando o evangelho foi realmente desenvolvido, o evangelho de Mateus. Então aqui nós vemos um problema de múltipla atestação e também de dissimilaridade. E com relação à coerência social, também ele acaba não passando, porque como nós sabemos de que nessa época ainda nós não tínhamos uma comunidade que poderia ser chamada de igreja, porque Jesus de Nazaré ainda não tinha sido crucificado, ainda os cristãos não estavam então se reunindo em nome de Jesus de Nazaré, nós não temos especificamente uma igreja, então não faria sentido de acordo com o pano de fundo histórico de Jesus de Nazaré. E também aqui é o que vem o detalhe final de coerência geral, porque Jesus menciona nessa passagem a respeito de tratai-o como gentil e publicano. Como gentil até é considerável porque Jesus realmente não tem um tratamento muito amistoso com relação aos gentios, conforme nós observamos nos evangelhos bem estabelecidos pela crítica. Até mesmo quando os discípulos eram mencionados para irem pregar a respeito do reino de Deus,
Jesus interpelava de que eles não deveriam se aproximar de vilas de samaritanos e também nem pelo caminho dos gentios, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Com os gentios está ok, mas o problema que nós temos é com os publicanos, porque Jesus tratava muito bem os publicanos, tanto é que ele realizava refeições junto de publicanos. Então isso simplesmente não faz sentido com a coerência geral muito bem estabelecida por versos anteriores em que Jesus de Nazaré tem um tratamento com os publicanos. Então, pelo fato de esse verso ele não passar por todas essas 4 categorias que nós já vimos aqui, estes 4 critérios, então, a possibilidade de ele ser histórico é extremamente baixa, tanto é que nenhum historiador considera de que este verso realmente remonte ao Jesus de Nazaré histórico, porque não passa por nenhum dos critérios. O próximo critério, então, que nós observamos é o de adequabilidade linguística. Este critério ele é mais observado quando nós vemos o Novo Testamento em sua língua original, que é o